O podcast O Assunto é um oferecimento Nubank, que há 10 anos abre um mundo de possibilidades para 85 milhões de pessoas. Brasil Império, século XIX. A luta pela participação dos negros na política começou muito antes da abolição da escravatura. O advogado baiano Antônio Pereira Rebouças, filho de um alfaiate português e de uma escravizada liberta, foi o primeiro negro a integrar a elite política. Eleito deputado em 1828, virou conselheiro de Dom Pedro II. Ele realmente nasce num contexto revolucionário. O Rebouças é alguém que tem uma dimensão de radicalidade por investir no quão profunda e necessária era a noção de cidadania. Então é alguém que vai trabalhar para que esses entendimentos, essas possibilidades fossem arraigadas, né, no cenário brasileiro, na política brasileira. Aos poucos, outros pioneiros conquistaram cadeiras nas casas legislativas, abrindo caminho para que mais representantes da população negra chegassem lá. Foi assim com o pernambucano Manuel da Mota Monteiro Lopes, filho de pai e mãe negros. Ele foi eleito deputado federal em 1909, na Primeira República, e foi empossado graças à mobilização popular em várias cidades, após uma dura campanha contra a entrada de um homem negro na Câmara. Em Santa Catarina, Antonieta de Barros deixou uma marca importante ao ser eleita deputada estadual na década de 1930. Filha de escravizada liberta, Antonieta combateu a discriminação dos negros e das mulheres e lutou pela valorização dos professores. Professora de português e literatura, defendia a educação para todos como uma arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Não é de hoje que a história de Antonieta de Barros inspira movimentos negros e de mulheres no país. Hoje, pretos e pardos são 56% da população, mas sua representatividade está bem longe de ser maioria no Congresso Nacional. Dos 513 deputados federais, 121 se declaram pretos ou pardos, menos de 30%. No Senado, a representação é ainda menor. Apenas 20 das 81 cadeiras são ocupadas por pessoas que se declaram negras. Direito à voz, né? Temos voz, mas nem sempre ou quase nunca temos ouvidos atentos às vozes negras e o que a gente pode chamar de racialização, né, das medidas, dos projetos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje são as pautas prioritárias da bancada negra. Um episódio para entender quais medidas são fundamentais para aumentar a participação da população preta e parda na política. Minha convidada é a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Formada em serviço social e como auxiliar de enfermagem, Benedita foi a única deputada negra na Constituinte de 1988. Segunda-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Deputada, a senhora fez um discurso agora, no começo de novembro, bastante emocionado, no dia da criação da bancada negra na Câmara dos Deputados. E eu vou pedir para a senhora nos relembrar como é que foi essa operação, essa batalha para a instalação dessa bancada e qual é a importância dela? Por que a senhora se emocionou tanto? Eu emocionei porque eu fui a primeira deputada federal negra do país e quando nós trabalhamos na Constituinte, nós ali tínhamos apenas 3 parlamentares, que era eu, o K.O., Edmilson, aliás, 4, e o Paim. E nós formamos ali uma bancada naquele momento, porque todos os demais, somente eu, estava com a bandeira da negritude. Eles eram a bandeira do sindicalismo. Mas nós tivemos essa primeira bancada. A primeira bancada que trabalhou muito, uma primeira bancada que conseguiu, na Constituição brasileira, garantir desde quilombolas, né, os direitos das terras quilombolas,
a questão da mulher, a questão das ações afirmativas e tantas outras questões que passaram na Assembleia Nacional Constituinte. Bom, de lá para cá, passaram-se 35 anos. Não é pouco. 35 anos depois, a gente consegue formar uma bancada definitiva, uma bancada que nós teremos que aumentá-la em todo o processo eleitoral, uma bancada que vai ter assento à mesa para discutir e debater e formular projetos de interesse dessa comunidade para o Brasil inteiro, e ali com a parceria também com a representação indígena. Para uma pessoa com 81 anos, que vem desde a Constituinte, fazendo esse trabalho, né, e Paim lá no Senado, olha, você alcançar uma bancada que vai ser uma bancada ouvida, que vai formular, uma bancada que vai estar buscando o interesse da maioria da população brasileira nas suas relações sociais, econômica, política. Olha, isso, para mim, foi o que nós poderíamos dizer, foi uma consagração dos esforços feitos até então. E até hoje ainda me emociono muito naquele momento. E saber que meus netos, né, saber que os meus bisnetos também poderão dar essa contribuição, porque ele já encontrou uma porta aberta que a gente tem que permanentemente, né, estar ajudando, debatendo, discutindo para que a gente chegue. E eu, sinceramente, eu não tive como segurar o meu choro. É um choro de gratidão. Agradeço muito a Deus de ter me dado essa oportunidade de viver para ver essas coisas acontecendo. Deputada, nossa decana da casa, a deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, eu nem sei se eu consigo falar. Viver 81 anos e ter dedicado a maior parte da minha vida política, nesse momento eu me sinto recompensada. Eu agora tenho uma bancada, eu agora tenho uma frente que vai dar continuidade a uma luta de séculos e séculos. Agora, deputada, acho que vale a pena explicar para quem nos ouve quantos parlamentares há na bancada negra e qual é a diferença de bancada para frente parlamentar, porque muita gente que nos acompanha pode não saber da diferença, se a senhora puder nos explicar. Uma frente parlamentar é uma relação que se tem, né, de uma ideia que se cria em torno, por exemplo, eu tenho a frente parlamentar do meio ambiente. Ela não tem o poder de voto, mas ela tem o poder de influenciar, o poder de estar ali na comissão do meio ambiente, fazendo e trazendo as reivindicações, né, da sociedade nesse sentido. Uma bancada é aquela em que nós, nesta questão da negritude, nós vamos atuar conjuntamente em interesses iguais para a nossa comunidade. Portanto, como é que vai funcionar? É uma bancada que vai ter uma coordenadoria geral e depois 3 vice-coordenadores. Esses deputados eles vão ser eleitos sempre no dia 20 de novembro, né, que é a data da consciência negra. E outro ponto importante, porque a criação dessa bancada, ela mexe no regimento interno da Câmara dos Deputados, e aí com isso nós vamos ter, por exemplo, um representante da bancada podendo falar semanalmente naquele espaço que é ali reservado para as lideranças, né, dos partidos poderem falar. Então a bancada vai poder ali levar o posicionamento de seus representantes na Câmara dos Deputados. Então, eu sou do PT, outros vão ser de outros partidos, mas nós batalharemos por interesse comum, como é hoje a bancada feminina.
Então, nós teremos a bancada negra que vai ter o seu tempo para se manifestar em torno do que nós entendemos ser importante, vai ter o seu líder, que é o líder dessa bancada negra, né, que vai liderar e dialogar conosco, e nós estaremos vendo quais os projetos de nosso interesse, tal qual fazemos na bancada feminina. O que eu entendo é que a frente é uma união em torno de uma ideia, ou de um tema, ou de uma determinada agenda, e uma bancada é se sentar à mesa com quem decide as coisas no Congresso Nacional, né? Então, acho que essa é a diferença. É um status. É a diferença. É um espaço de poder real, né? Isso. Com estrutura, com estrutura, né? Você tem ali o gabinete, né, de liderança, você tem tempo de fala, né? Você tem tempo de fala. Alguns acharam mas por que ter essa coisa, tempo de fala, ter um líder ali, uma coordenação? É porque também é didático levar as demandas e fazer o debate. Nós precisamos fazer o debate contra o racismo, né, contra o feminicídio, que nós fazemos com a bancada feminina, né, dialogamos com a direção da casa, dialogamos no colégio de líderes e dialogamos também em nossas bancadas. Então, é muito importante. Esse foi, eu acredito que foi um dos grandes momentos do Congresso Nacional, tal qual foi na Constituinte. E, além dessas questões, nós temos ainda, né, as cotas. As cotas foram importantíssimas, o governo ter sancionado, e nós temos também agora a questão das ações afirmativas, das cotas, na questão da educação, elas estão muito mais ampliadas. O Senado aprovou a atualização da Lei de Cotas em universidades e institutos federais por mais 10 anos. 50% das vagas em institutos e universidades federais continuam destinadas a alunos que estudaram em escolas públicas. Desse total, metade é para estudantes de baixa renda e há a distribuição proporcional das vagas de acordo com um percentual de pretos, pardos, indígenas e de pessoas com deficiência por estado. Além disso, quilombolas passarão a ter direito à reserva de vagas. O projeto também estende vagas a programas de pós-graduação, como mestrado, doutorado. Uma bancada identitária acaba reunindo parlamentares de diferentes matizes ideológicos. Então, eu queria te perguntar quais são os critérios para adesão a essa nova bancada, deputada? Foram várias as argumentações, inclusive de colocar que era uma discriminação, que aí outros levantaram dizendo não, nós vamos criar essa bancada, considera que é uma bancada sem voto. Não, nós não chegamos lá sem voto. Nós chegamos com muitos votos. Uhum. Nós chegamos para colocar também uma ideia. E essa ideia, ela não é uma ideia que majoritariamente o Congresso vai, porque as ideias são colocadas e nós ali fazemos a disputa. E quem realmente está imbuído de vontade política e saber e ter consciência de que existe um racismo no nosso país e que é preciso combatê-lo, inclusive o nosso, porque tem o que nós chamamos de consciente e inconsciente, que só se manifesta em momento em que se sinta ameaçado. Não, eu sempre estive nesse lugar, esse lugar sempre foi meu. Mas agora, quando você propõe uma coisa, não, peraí, não é bem assim. Então, é preciso, sim, que as pessoas tenham consciência. E não tem um lugar melhor para fazer esse debate. Não tem um lugar melhor, porque ali está uma representação nacional. É o Congresso Nacional Brasileiro. E o Congresso Nacional Brasileiro ele tem, sobretudo, a responsabilidade de ser um guardião, junto com os demais poderes, da nossa Constituição.
E é ela quem está nos garantindo isso. E por isso, quando nós vamos fazer uma reforma política, eu quero discutir a cota para os negros e negras, eu quero discutir para os indígenas, vamos discutir cotas para os quilombolas. Mas nós vamos falar de fundo eleitoral? Sim. Mas para quem? Não basta. E nós queremos também que não basta você dizer que é negro. Não basta. Você tem que dizer que é negro, mas que é antirracista. Porque esse é o grande compromisso, de ser antirracista. É isso que nós cobramos do Estado. Então não basta, eu não sou racista. Não é, mas tem que ser antirracista. E é nesse momento que o debate esquenta, porque a gente vai ver ali quem é antirracista ou quem só diz que não é racista, mas na hora de votar os interesses dessa comunidade, que é majoritária no país, vota contra. Nós vimos isso na questão da política de cotas com os argumentos incríveis. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Benedita. 85 milhões de pessoas já vivem no mundo Nubank. Um mundo descomplicado e cheio de possibilidades, para que elas tenham mais tempo de viver o que realmente importa. Nos últimos 10 anos, mudamos a rotina financeira de tanta gente que hoje temos orgulho de ser a instituição financeira mais recomendada por todos os clientes no Brasil. Nubank, N possibilidades. Agora só falta você. Tem um ponto, a senhora cita a lei eleitoral, a discussão das cotas, e tem numa comissão especial a chamada PEC da anistia, que continua ali em discussão. E ela prevê, e a bancada tem o objetivo de se debruçar sobre isso, essa PEC da anistia prevê um perdão às multas que foram impostas aos partidos políticos que nas eleições do ano passado, de 2022, descumpriram justamente as cotas orçamentárias para candidaturas, né? Candidatos e candidatas negras e negros. Na sua avaliação, deputada, qual é a força de enfrentamento à PEC? Quantas armas vocês têm para enfrentar esse perdão, uma vez que maior parte dos partidos é liderada por pessoas brancas e que há muito tempo vem se incomodando com essa fatia de dinheiro que é reservada para apoiar candidaturas negras no país? Nós temos colocado as nossas propostas. Você está falando da PEC 9. Exatamente por quê? Porque ali não trata só da questão racial ou políticas de ações afirmativas e política de gênero. Na verdade, os partidos políticos colocaram nessa PEC também essa questão racial e a questão de cadeiras para negros e negras, cadeiras para as mulheres. Essa PEC está sendo chamada até já de boiada eleitoral, né? E é um acordo entre vários partidos, de várias orientações. Essa é outra questão muito grave, porque você, de fato, tem regras, essas regras não são cumpridas pela própria classe política, e aí, de última hora, o que é que se tenta fazer? Se tenta fazer uma emenda à Constituição. Então, mostra que, de fato, existe um movimento amplo, suprapartidário, pela anistia desses partidos que não cumpriram a legislação justamente para a inclusão de mulheres na política e de negros na política. O que nós queríamos, desde o início, é que essas questões estivessem em separado. Mas, até agora, não tivemos um consenso. Por exemplo, nós queremos que nós, mulheres, permanecemos com nossos 30% e que tenhamos também 30% para os homens e mulheres negros. Mas querem deixar 20% apenas para os negros. E eles dizem que, para as mulheres,
nós já estamos incluídas, nós mulheres negras. Então, são 20% só para homem e os 80%, né? Sobram dos 100%. E nós, mulheres, nós vamos manter o nosso 30%. Então, quando eu falo que eu quero 30% para negros e negras, eu estou considerando a questão racial e não apenas de gênero. Aí eles dizem o seguinte, não, os 30% já existe para as mulheres negras dentro da bancada feminina, vamos assim dizer, da cota feminina, o que não é realidade. Não é realidade. Então, ainda é muito profunda essa discussão e também nos interesses dos partidos, que alegaram não ter cumprido as cotas das mulheres, foram cumpridas, mas que as cotas raciais não puderam ser cumpridas porque, quando o tribunal da minha consulta feita não deu tempo para que eles pudessem fazer as adequações necessárias para, inclusive, identificar negros e negras nos partidos e poder passar as cotas ali colocadas também, né, dos recursos do fundo eleitoral para essas candidaturas. Quando a gente fala de cotas, a gente está falando de múltiplos assuntos aqui. A gente está falando de cota de financiamento, né, ter um dinheiro mínimo reservado do orçamento para financiar candidaturas negras. A gente também está falando de um mínimo de candidaturas negras e femininas, por exemplo, para disputar as eleições. Então, cada partido vai ter que cumprir aquele mínimo, mas também há uma discussão. E a senhora é autora de um projeto de lei que prevê cota para pessoas negras no legislativo. E aí, nas eleições passadas, o possível avanço do número de parlamentares negros foi colocado em debate por causa da discrepância entre a autodeclaração de raça e o modo como alguém é percebido na sociedade. Ou seja, o deputado se declara como negro, mas ele é visto e tratado como branco socialmente. Então, essa é uma discussão que eu queria fazer aqui com a senhora. Especialistas, deputada, apontaram que a Câmara era, na verdade, mais branca do que aparecia no papel, ou seja, nas autodeclarações. Como é que a senhora vê esse desafio? Como é que ele pode ser enfrentado? As pessoas se declaram, né? Mas é importante saber que, ao declarar-se, que elas também sejam identificadas com essa causa, né? Eu sou uma mulher negra, eu estou no Congresso Nacional, nunca abandonei essa bandeira e sempre fui negra, em todos os momentos da minha vida. Mas o que nós consideramos de negros e negras no país, pretos e pardos, constitui-se o universo do negro. A pesquisa de domicílios do IBGE mostra que em 10 anos aumentou 32% o número de brasileiros que se declaram pretos e quase 11% os que se declaram pardos, nomenclatura usada pelo IBGE. Pelos números atualizados, pretos e pardos representam agora 56% da população. Já o percentual de pessoas que se declaram brancas caiu para 43%. Nós queremos também, não é só que você tenha, né, o financiamento da campanha oriundo do fundo, mas que você tenha também espaço nos programas, entende? Não é só isso, né? Você quer estar nos programas, você quer ter tempo de programa de televisão, porque é essa forma que faz com que as pessoas saibam que você também é candidata ou candidato. E na Câmara, nós debatemos todas as vezes em que falamos dessa questão da nossa participação, né, no Congresso Nacional, nós temos outras questões colocadas. Por exemplo, eu não quero apenas defender os projetos que dizem respeito aos negros e negras. Eu sou uma parlamentar que vou estar
defendendo a transversalidade de gênero e de etnia, mas nos projetos sobre economia, nos projetos sobre meio ambiente, no projeto sobre a questão social, nós queremos também fazer esse debate e colocar a transversalidade. Eu não posso, pura e simplesmente, discutir o mundo do trabalho sem transversalidade feminina e de etnia. Então, eu, como mulher negra, ganho muito menos do que uma mulher branca. As duas são discriminadas na relação de trabalho, ganham menos que os homens, mas as negras ganham menos ainda. Entende? Então, são essas questões que buscamos ter e fazer realmente. Agora, deputada Benedita, a gente grava esse episódio que vai ao ar no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E eu sei que a senhora é autora de um projeto que torna esse dia, essa data, um feriado nacional. E um outro projeto, no mesmo sentido, do senador Ranolfo Rodrigues, já foi inclusive aprovado no Senado. Atualmente, segundo o levantamento aqui da produção do assunto, 6 estados e mais de 1.000 cidades decretam feriado nesse dia, segundo a Fundação Cultural Palmares. Qual é a importância de nacionalizar esse feriado, deputada? E qual é a expectativa para que esse projeto seja aprovado? Há chances de aprovação? Eu penso que agora nós temos um ambiente mais propício, posso assim dizer. As pessoas estão ouvindo mais essas questões de ordem racial. E Zumbi dos Palmares, o Dia Nacional da Consciência Negra, não é uma questão de um herói, porque também foi um projeto meu, que se tornou Zumbi herói da pátria brasileira. Não é ele herói da pátria brasileira, não é um herói só para os negros, só os negros têm que comemorar esse dia. Portanto, faz parte do resgate histórico das lutas do povo negro, e Palmares representou para esse país uma sociedade muito plural, porque não tinham somente os negros, apesar de serem majoritários, mas não tinham somente os negros. E tinha também os brancos e tinha essa parceria, né, do povo que aqui no Brasil estava descoberto, era exatamente o direito descoberto, os direitos da população indígena e dos negros que eles fizeram escravos. Nas escolas, por exemplo, não se fala sobre esse momento do Brasil, porque querem esconder, né, e acham não, já disseram isso. Isso é uma vergonha ter isso numa Constituição, né, o combate à discriminação. Aqui não tem escravidão, já passou. Não, aqui tem escravidão, precisa ser combatida e precisa nós termos referência. Por isso está lá na Constituição, né, que nós devemos, principalmente na comunicação, na educação, introduzir no ensino brasileiro o ensino da história da África. Deputada Benedita, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto. Agradeço muito o seu tempo. Bom trabalho. Eu é quem agradeço a você e dizer que o assunto é grande, né? É mesmo um assunto, né? E que quão bom foi também estar aqui no assunto com você. Muito obrigada. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.